A palavra ou ideia que você diz, onde ela se aplica no mundo real? Do que você está falando exatamente? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauro. Aqui vamos falar de literatura. E este canal se chama Reverberar Cultura. Como o próprio nome do canal sugere, vamos jogar luz, calor, propagar, inflamar, incendiar, enfim, reverberar. Vamos assoprar essa pequena brasa da verdadeira cultura, com o objetivo de despertar no brasileiro o gosto pela boa cultura, fazer conexões, amarrações, costura entre textos de diversas fontes. Vamos inflamar o coração de pais, jovens e crianças para o que é bom e belo, não com o objetivo de vaidade vã, mas por amor ao conhecimento. Apenas para ilustrar, já trazendo uma conexão interessante com esse tema, trago a estrofe de número 10 do canto 1 de Os Lusíadas, onde Camões diz: Vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouve, vereis amor engrandecido, daquele de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Nessa estrofe, quando ele diz vereis amor da pátria, que nos versos você verá declarado o amor da pátria, né? E que não é movido de simples vaidade, mas de algo alto, quase eterno, que possa ficar para as gerações futuras, né? E quando Camões apresenta ao rei, né, ele faz um chamado, ouve, de ouvir. Você verá o nome engrandecido daqueles navegadores de quem sois rei, ou seja, de quem sois senhor superno. E aí você, o rei, fará o julgamento. O que você prefere? Ser rei de todo o mundo ou se desses desbravadores? E já no primeiro canto, na primeira estrofe de Camões, ele diz lá: as armas e os barões eram os homens célebres da época, e saindo da praia ocidental lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, correndo perigos e guerras, esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota, ou seja, longe da pátria, expandiram a fé cristã, fundaram um novo reino, passaram ainda além da Trapobana, onde os portugueses chegaram em 1505. E ali, no extremo sul da Índia, onde antes Trapobana e hoje é o Sri Lanka. Fundaram ali a cidade de Colombo, que é o principal centro histórico e financeiro da ilha. Se os teus ouvidos não estão preparados para ouvir ideias que já não estão em circulação, isso só prova que o universo de palavras e significados decaiu ao longo dos anos, e a nossa rudeza de entendimento é prova disso. E como alcançar novos entendimentos se cada vez mais o universo de palavras permitidas, entre aspas, vão ficando cada vez menores e você não se dá conta disso. Note que a restrição de palavras, substituição da alta cultura pela baixa cultura, se apresentam como um labirinto de ideias, já não conectam entre si, quanto mais com a realidade. Veja só esse texto de Santo Agostinho que explica bem isso. Com as palavras não aprendemos senão palavras, antes o som e o ruído das palavras. Por quê? Se o que não é sinal não pode ser palavra. Não sei também como possa ser palavra aquilo que ouvi pronunciado como palavra enquanto não lhe conhecer o significado. Só depois de conhecer as coisas se consegue, portanto, o conhecimento completo das palavras.
Dessa forma, nós caímos no problema do signo, significado e referente. Questão essa tão bem explicada por Olavo de Carvalho, vocês podem pesquisar aí que em algum vídeo aí do YouTube ele vai estar falando sobre isso. Mas somente para resumir, a palavra ou ideia que você diz, onde ela se aplica no mundo real, do que você está falando exatamente. Isso me fez lembrar de um pequeno trecho do livro de Dom Casmurro, de Machado de Assis. No capítulo 9, falando de um filho único, Machado de Assis descreve ali a partir dos 5 anos. Só que até lá, as pessoas não imaginam o que aconteceu. Aí ele descreve, abre aspas, agora se considerares que ele foi o único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único. Imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras. A menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia. Coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se lhes não relatar tudo o resto. Vamos ao resto. Enfim, bom, outro trecho importante que fala sobre a recuperação da cultura no Brasil é um pequeno texto dizendo do espírito e cultura. O Brasil ante o sentido da vida. Primeira meditação de Ano Novo, olavodecarvalho.org, 31 de dezembro de 1999. Bom, lá no final do texto diz assim: quem deseja contribuir para que esse país se torne realidade só tem um caminho a seguir: lutar para que a cultura brasileira se ligue às fontes centrais e permanentes do conhecimento espiritual, para que essa experiência da visão espiritual ingresse no nosso horizonte de aspirações humanas e, uma vez obtida, faça explodir com força das instituições originárias todo um mundo de formas imitativas e periféricas, gerando uma nova vida. O resto é pura agitação sem finalidade. Veja que aos poucos a memória vem sendo apagada de forma silenciosa e substituída por outros valores culturais. Trouxe aqui vários textos que expressam isso, às vezes diretamente ou indiretamente. Outro exemplo curioso de como isso é feito é através da troca de nomes de ruas, praças ou até monumentos sem placas. E veja que curioso é esse lance da memória. Se você não conhece a sua história e a história do seu país, está fadado a viver em um mundo de ilusão, assim como o mundo do Mágico de Oz, ou como no filme A Viagem de Chihiro, onde uma família se perde durante uma viagem de férias e de repente eles encontram um vilarejo muito bem decorado com comidas deliciosas expostas. O que acontece? Os pais estão famintos, como não tem ninguém para atendê-los, começam a comer aquelas delícias. Nesse ponto, a menina se distrai e quando se volta para os pais, eles viram porcos. Aí ela descobre um novo mundo onde tudo é controlado, à base de feitiçaria e encantos. E a primeira coisa que a feiticeira que governa aquele mundo faz é mudar o nome dela, para que ela se esqueça de quem ela é. E essa prisão é a prisão do pensamento. O universo de ideias circulantes naquele mundo não dizem outra coisa senão somente o que interessa para manter o sistema prisional do intelecto. E para finalizar, veja que essa ideia da revolução através da cultura é uma coisa tão antiga. Na obra de Graça Aranha, ele já trazia essas ideias já no período do modernismo, do iluminismo, que foi uma das primeiras obras trazidas falando sobre esses temas no país. E o trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, disse Milkau. Milkau é o personagem desse livro Canaã, que seria um colono que ele vem para o Brasil, na região do Espírito Santo, ele vai ali procurar a natureza, cultivar a terra, ser ou seja, um colono local. O trecho dele diz o seguinte,
Disse Milkau: está escrita a nossa grande responsabilidade. É provável que o nosso destino seja transformar de baixo acima este país, de substituir por outra civilização toda a cultura, a região e as tradições de um povo. É uma nova conquista, lenta, tenaz, pacífica em seus meios, mas terrível em seus projetos de ambição. É preciso que a substituição seja tão pura, tão luminosa, que sobre ela não caia a amargura e a maldição das destruições. E por ora nós somos apenas um dissolvente da raça desta terra. Nós penetramos na argamassa da nação e vamos amolecendo. Nós nos misturamos a este povo, matamos as suas tradições e espalhamos a confusão. Ninguém mais se entende. As línguas estão baralhadas. Indivíduos vindo de toda parte trazem na alma a sombra de deuses diferentes. Todos são estranhos. Os pensamentos não se comunicam. Os homens e as mulheres não se amam com as mesmas palavras. Tudo se desagrega. Uma civilização cai e se transforma no desconhecido. O remodelamento vai sendo demorado. Há uma tragédia na alma do brasileiro, quando ele sente que não se desdobrará mais até ao infinito. Toda a lei da criação é criar a própria semelhança, e a tradição rompeu-se. O pai não transmitirá mais ao filho a sua imagem. A língua vai morrer. Os velhos sonhos da raça, os longínquos e fundos desejos da personalidade emudeceram. O futuro não entenderá o passado. Bom, veja que foi uma tragédia anunciada e realmente ele acertou. E o diagnóstico atual da situação cultural no Brasil é demonstrado nesse texto, A Fonte da Eterna Ignorância, publicado no Diário do Comércio em 27 de julho de 2009, por Olavo de Carvalho. Há anos venho tentando chamar a atenção das nossas elites empresariais, políticas e militares para o fenômeno da degradação cultural brasileira, mas não creio que até agora tenha conseguido fazê-las enxergar a real dimensão do problema. Até porque as elites mesmas são as primeiras vítimas dele e não há nada mais difícil do que fazer alguém tomar consciência da sua inconsciência progressiva. É como tentar parar uma queda em pleno ar. Desde logo, a palavra cultura já evoca, na mente desse público, a ideia errada. Cultura, entre aspas, no Brasil significa, antes de tudo, artes e espetáculos. E as artes e espetáculos, por sua vez, se resumem a 3 funções: dar um bocado de dinheiro aos que as produzem, divertir o povão e servir de caixa de ressonância para a propaganda política. Que a cultura devesse também tornar as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais adultas, mais responsáveis por suas ações e palavras, é uma expectativa que já desapareceu da consciência nacional faz muito tempo. Se o artista cumpre as 3 funções acima, nada mais lhe é exigido, nem mesmo para lhe garantir o rótulo de gênio. Foi preciso, no Festival de Pariti, uma escritora irlandesa, Edna O'Brien, vir avisar aos brasileiros que Chico Buarque de Holanda não faz parte da literatura. Por si mesmos, jamais teriam percebido isso. Nos cursos universitários de letras, produzem milhares de teses sobre Caetano Veloso e o próprio Chico, enquanto escritores premiados de ordem e já consagrados pelo tempo, como Rosário Fusco, Osman Lins ou José Geraldo Vieira, são ignorados, já não digo só pelos estudantes, mas pelos professores. Até a Academia Brasileira, nominalmente incumbida de manter o alto padrão das letras nacionais, de há muito já não sabe distinguir entre o que é um escritor e o que não é. A hipótese de que o sejam os senhores Luiz Fernando Veríssimo, Paulo Coelho e Marco Maciel jamais passaria pela cabeça de alguém habilitado, digamos, a compreender razoavelmente um poema de Eliot ou perceber a diferença de fôlego entre Claudel
e Valery, isto é, de alguém que tenha ao menos uma ideia aproximada do que é literatura. A alta cultura simplesmente desapareceu do Brasil. Desapareceu tão completamente que já ninguém dá mais sua falta. Como posso fazer ver a gravidade disso a pessoas que, não pertencendo elas próprias ao círculo das letras e das artes, recebem dele prontos os critérios de julgamento em matéria de cultura e, ao segui-los, acreditam estar em dia com os mais elevados padrões internacionais? Como posso mostrar ao político, ao empresário, ao oficial das Forças Armadas que cada um deles está sendo ludibriado por usurpadores subintelectuais e encaixilhado numa moldura mental incapacitante? Um exemplo talvez ajude. Não conheço um só membro das nossas elites que não tenha opiniões sobre a política norte-americana. A base dessas opiniões é o que leem nos jornais e veem na TV. Acontece que o instrumento básico do debate político nos Estados Unidos é o livro, não o artigo de jornal, o comentário televisivo ou entrevista de rádio. Não há aqui uma só ideia ou proposta política que, antes de chegar aos meios de comunicação de massa, não tenha se formalizado em livro, demarcando as fronteiras do debate que, nessas condições, é sempre pertinente e claro. Também não há um só desses livros que, em prazo breve, não seja respondido por outros livros, condensando ao mesmo tempo, aprofundando as discussões, em vez de limitá-las a reações superficiais do primeiro momento. Ora, esses livros praticamente nunca são traduzidos ou lidos no Brasil. Se alguém os lê, deve mantê-los em segredo, pois nunca os vejo mencionados na nossa mídia, seja pelos comentaristas usuais, pelos acadêmicos iluminados que os chefes de redação tomam como seus gurus. Resultado: a elite que confia nos canais jornalísticos como sua fonte básica de informação acaba sendo sistematicamente enganada. Não só forma opiniões erradas sobre o quadro internacional, mas, com base nelas, diagnostica erradamente a situação local e toma decisões estratégicas desastrosas que só enfraquecem e tornam o dia a dia mais sujeita a caprichos da quadrilha governante. Bom, pessoal, enfim, tentei até aqui trazer bons argumentos, textos, conexão entre um texto e outro, para acender a chama pelo gosto da verdadeira cultura. Espero que tenha conseguido pelo menos um pouquinho. E é assim, cada história é um novo aprendizado. Eu peço a gentileza, que comente o que te chamou mais atenção em tudo que foi dito até aqui, se concorda ou se discorda. E no mais, muito obrigado e volte sempre.